Nobel da Paz 2020 vai para um Programa Mundial de Combate à Fome da Organização das Nações Unidas. Criada em 1960, essa agência atua em áreas de conflito e em regiões atingidas por fenômenos climáticos, como secas ou tempestades. E neste ano teve um papel fundamental na redução dos impactos da Covid-19 no mundo inteiro. When everything went into shutdown mode, the World Food Programme was there. When everybody was leaving and we were going into lockdowns, the World Food Programme had to provide the logistical support that the world deserved, that the world needed. You may know that we ran the biggest airline in humanitarian in the humanitarian world, in the United Nations Humanitarian Air Service. We were able to transport aid workers. We were able to transport healthcare workers across the globe. We set air bridges across the world to make sure that people continue to move. Thought of all my colleagues whom I've worked with in many countries, all the sacrifices that they do, sometimes under conditions of insecurity. I think this is for them. E a inflação em setembro é a maior desde 2003, com uma alta de 0,64%. A causa principal é o preço dos alimentos. Para citar alguns exemplos, o óleo de soja teve um aumento de 27%, o arroz subiu quase 18%, o feijão fradinho subiu 15% e o tomate mais de 11%. De acordo com o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, divulgado hoje, a inflação acumulada do ano é de 1,34%. O acumulado em 12 meses é de 3,14%. O número de focos de incêndio na Amazônia é o maior dos últimos 10 anos. De acordo com o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, de janeiro a 8 de outubro, foram identificados 76.030 pontos de queimadas. E o fogo também segue destruindo o Pantanal. Hoje, 50 homens do Corpo de Bombeiros de Brasília foram enviados para ajudar no combate às chamas. Ontem, um helicóptero da Força Nacional de Segurança caiu em Poconé, no Mato Grosso. A aeronave combatia o fogo e levava 3 pessoas. Todas foram resgatadas com ferimentos leves. Hoje, numa reunião da Comissão do Senado, que acompanha o fogo no Pantanal, a ministra da Agricultura disse que o boi é o bombeiro do Pantanal. Vamos dar uma olhada. Eu falo uma coisa que às vezes as pessoas criticam, mas o boi, ele ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal, porque é ele que come aquela massa do capim, seja ele o capim nativo ou o capim plantado, foi feita a troca, é ele que come essa massa para não deixar que, como esse ano nós tivemos, isso com a seca, a água do subsolo também baixou os níveis, essa massa virou o quê? Um material altamente combustível, né? Incendiar, aconteceu o desastre, porque nós tínhamos muita matéria orgânica seca, que talvez se nós tivéssemos um pouco mais de gado no Pantanal, isso teria sido um desastre até menor do que nós tivemos esse ano. Denúncia de racismo durante uma aula virtual da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. De acordo com alunos que assistiam a essa aula, o professor e médico Ronald Palota Filho colocou uma máscara preta para exemplificar como um paciente do SUS deve ser tratado. Os alunos gravaram essa cena. Vamos dar uma olhada. Fraco daqui do sul, não, sabe? Eu não como, não. Como comida de macho, de mulher macho. Já tá entendendo? Em nota, Ronald negou o que fez, mas disse que não negou o que fez, na verdade, mas ele disse que essa máscara preta foi apenas um recurso cênico sem nenhuma ligação com os negros. A faculdade repudiou a ação, abre aspas, de cunho racista e abriu uma sindicância. Vamos conversar sobre as notícias com o Leandro Fortes, que já está com a gente. Oi, Leandro, tudo bem? Olá, Thalita, tudo bem? Como vai?
Tudo certo também. Leandro, vamos começar falando sobre essa fala da ministra. Ela diz que o boi é o bombeiro do Pantanal e ela repete algo que já foi dito também por Bolsonaro e por Salles. Salles disse que o pecuarista é colaborador do Pantanal e não sou nenhum especialista, mas o que eu tenho visto são os especialistas refutando que isso não existe. É uma forma de defender o agronegócio para justificar que não tem relação ali com essas queimadas, né? Como que você tem visto isso? Thalita, não é preciso ser especialista, por exemplo, para reconhecer um idiota, né? Ou uma idiota. Né? Assim, essas pessoas elas conseguem se superar diariamente, porque elas perderam completamente o escrúpulo, elas perderam completamente a noção e elas não têm parâmetro de convivência civilizatória mais. As pessoas que aceitam fazer parte desse governo são a escória da sociedade brasileira. Não importa o extrato social da qual elas vieram. Você tem pessoas de vários estratos sociais, são pessoas normalmente brancas, ricas ou de classe média, mas são completamente idiotas, são pessoas que se criaram dentro de um ambiente de puro preconceito, de uma visão diminuta, de uma dimensão muito pequena do que é a realidade social, do que é a empatia, do que é a solidariedade. Uma ministra da Agricultura, como essa Tereza Cristina, né? Ela fala isso numa comissão do Senado, né, quando se discute exatamente o problema que tem sido as queimadas no Pantanal e na Amazônia para se fazer pasto, para criar gado de corte ou para se plantar soja, e colocando o gado como bombeiro do Pantanal, e não a preservação da mata, e não a preservação das florestas ciliares, e não o reforço dos instrumentos, das ferramentas de fiscalização para que se evitar queimadas, é tratar todos como idiotas. Agora, eu não sei, eu acho que eles são tão ligados a essa palavra gado, eles são tão inseridos no conceito geral de gado, né? O gado bolsonarista, o gado que votou no Bolsonaro, o gado que é mantido com esse tipo de discurso, que eles deveriam pegar, inclusive, esse gado que votou no Bolsonaro e levar para o Pantanal para ajudar, pelo menos ajudar a combater o fogo, em vez de ficar falando bobagem, em vez de ficar tentando edulcorar, tentando minimizar a falta de fiscalização, a culpa do governo, né? A culpa do governo por ação e por omissão nos incêndios que estão ocorrendo na Amazônia e no Pantanal. Na Amazônia hoje, segundo essas informações mesmo que você colocou, são mais de 7.000 pontos de queimadas. 7.000 pontos de queimada na floresta amazônica. Isso é uma ação deliberada, é uma ação pensada para destruir parte da fazenda da floresta amazônica, para você aumentar a fronteira agrícola do agronegócio, para se plantar soja, para se produzir gado, para se produzir commodity, não comida. Né? Você viu que quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz foi o Programa Mundial de Alimentos da ONU, porque assim, cada vez mais, por falta de comida e por falta de espaço para plantar comida em vez de commodities, as pessoas estão passando fome. E o Brasil não está muito longe, por exemplo, do cenário africano. O Brasil está voltando para o mapa da fome por conta dessas mesmas pessoas que chamam latifundiários de colaboradores e que acham que o gado é o bombeiro do mundo. É interessante que lá no Senado essa fala da ministra não foi refutada de forma alguma e tem uma curiosidade em relação à cobertura da imprensa nesse caso. Acompanhando a Globo News um pouquinho, quando o Salles falou sobre o Pantanal ser o colaborador, ali, o pecuarista ser o colaborador do Pantanal, de certa forma isso virou uma piada, né? O gado é o colaborador do Pantanal. Agora, quando a ministra diz, eles tentam trazer um aspecto mais técnico dessa discussão, justamente porque eles têm uma campanha voltada para o agronegócio, né? Então, a ministra dizer um absurdo desse e eles irem lá e refutar essa informação, eles precisam tratar isso de um modo bastante diferente para que não vire uma piada, para que não desmereça de alguma forma o agronegócio. O agronegócio é um nome bonitinho que deram para o latifúndio. O latifúndio é um crime. O latifúndio é em si um crime. O latifundiário é o emissor desse crime. É o criminoso que leva o crime adiante. Então é o seguinte,
O agronegócio está por detrás da maior parte do financiamento das grandes mídias do Brasil. Se você pegar, por exemplo, a TV Globo, que mantém no ar insistentemente essa campanha de que o agro é pop, o agro é tudo, enfim, essa bobagem, isso é um apoio direto à questão do latifúndio. O Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, ele é um ministro que trabalha única e exclusivamente para o agronegócio. Ele não tem nenhuma visão ecológica, ele não tem nenhuma visão de controle ambiental, ele não tem nenhum interesse em preservar o meio ambiente no Brasil. Ele é um ministro do meio ambiente que está lá para destruir o meio ambiente. E a ministra da Agricultura segue a mesmíssima linha, porque ela também não trabalha para produzir alimentos para o Brasil, ela trabalha para garantir os lucros do agronegócio. O agronegócio é muito poderoso, ele mantém uma bancada muito poderosa há muito tempo no Congresso Nacional, ele financia muitas candidaturas e ele espalha terror e medo no campo brasileiro há muitos anos, há pelo menos 6 décadas. Então, assim, uma das coisas que o Brasil não conseguiu resolver, nem nos governos do PT, foi essa relação do agronegócio com a sociedade brasileira, do latifúndio com a sociedade brasileira e do fim do latifúndio para salvar a sociedade brasileira, Thalita. Vou pegar o gancho no que você disse agora também sobre esse Nobel da Paz que foi para esse programa que distribui alimentos no mundo, da ONU, né? E trazer essa discussão aqui para o Brasil. A gente, de fato, tem uma inflação recorde, alimentos custando muito caro, a produção priorizando commodities, a exportação e não aqui o mercado interno. E a Bolsonaro, agora no Pará, ele disse que o auxílio emergencial vai acabar, que não é para as pessoas ficarem esperando que ele vai durar por muito tempo, porque o governo não tem grana para ficar pagando auxílio emergencial. Ontem eu conversava com o Altamiro Borges, do Barão de Itararé, e ele falou que quando a economia degringolar de vez com esse fim do auxílio emergencial, a gente vai perceber o caos que estamos enfiados por conta desse governo. Você acredita que a gente vai chegar nesse ponto de convulsão social? Porque a economia é quebrada, os alimentos custando muito caros, não tem como abastecer o mercado interno. Então, a gente vai chegar num momento bastante crítico quando esse auxílio acabar, de fato. Thalita, historicamente, a população periférica brasileira e os miseráveis brasileiros não reagem nem em momentos tão críticos como esse da fome, né? Porque nós temos alguns fatores culturais que impedem que isso aconteça, e o principal deles é a religião. Assim, essas massas periféricas, esse lumpesinato gigante, esse lumpenproletariado que é extremamente volátil do ponto de vista político, ele votou massivamente em Lula, votou massivamente em Dilma e depois votou massivamente no Jair Bolsonaro. Essas pessoas, o déficit de informação e de conhecimento e de formação delas é tão grave que elas não têm organização para reagir. Não são sindicalizadas, não são associadas, não conhecem formas de mobilização e acabam se entregando passivamente à miséria geral. Então, eu não creio, como o Miro falou, que haja uma convulsão. Eu acho o seguinte, que pode haver uma conscientização política, inclusive dentro da classe média, e aí ela assim começa a reverberar para a periferia, de que não é mais possível viver dessa forma. Esse aumento de preços nos alimentos tem duas vertentes. Uma é que o governo destruiu todas as ferramentas e instrumentos de crédito para a agricultura familiar. Ele desprezou a agricultura familiar, e a agricultura familiar é responsável por 70% de todos os alimentos produzidos no Brasil, né? Os alimentos de verdade. Não é soja, é comida de verdade. Assim, 70% são agricultores familiares, que não são latifundiários, são donos de pequenos pedaços de terra que produzem muita comida. Os grandes pedaços de terra, as grandes extensões territoriais, que estão na mão de uma pessoa, de um grupo econômico, produzem coisas que ninguém come e que não servem de nada para o Brasil. Eles servem basicamente para exportação, que é celulose, é soja e gado de corte, né? E essas fronteiras agrícolas estão se expandindo perigosamente para os grandes biomas, o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal.
Isso está provocando, além de um desequilíbrio ambiental muito grave, um desequilíbrio de segurança alimentar mais grave ainda, e o que obriga aos produtores de comida a aumentar os preços dos alimentos, porque as demandas externas são muito maiores. As pessoas estão produzindo coisas para vender para o exterior, produzindo commodities, e a gente não está produzindo comida. Nesse caso da ONU, eu queria só fazer uma ressalva. Toda vez que a ONU premia uma entidade como essa, o Programa Mundial de Alimentos, ou o Acnur de refugiados, ou enfim, é porque o Prêmio Nobel está fugindo da política. O que a gente precisava era de um Prêmio Nobel que fosse dado para uma liderança política mundial de esquerda, como Raoni, como Lula, enfim, como o Papa Francisco, assim, pessoas que têm uma liderança e que podem transformar o Prêmio Nobel, que é uma trombeta gigantesca, em organização, né? em mobilização, é isso que eu queria dizer. Assim, na hora que você dá o Prêmio Nobel para uma entidade que distribui comida, assim, eu não sou não sou contra a distribuição de comida. Eu só acho que é um tipo de ação que minimiza o que deve ser feito, né? Eu vi aquela imagem jogando de paraquedas comida para aquelas pessoas passando fome na África. Quem tem fome tem pressa, já dizia o Betinho. A gente não discute fome. A gente dá comida para quem precisa comer. Mas politicamente, não significa nada você dar esse prêmio. Seria melhor se tivessem dado para os mais médicos, né? Para prestigiar o trabalho dos médicos cubanos e passaria um recado político muito importante para a América Latina. Os mais médicos foram celebrados no mundo todo durante a pandemia. Esses caras enfrentaram com coragem doenças que modificaram a face da saúde pública na América Latina e no Brasil em particular. Essas pessoas, sim, o Prêmio Nobel teria uma função política muito grande. Na hora que é dado para uma entidade da ONU, você sabe que eles estão fugindo desesperadamente da discussão política e da utilização do Prêmio Nobel como uma ferramenta de mobilização dos povos oprimidos no mundo todo. Perfeita essa sua reflexão. Inclusive, que bom que você trouxe aqui para a gente essa análise crítica do Nobel da Paz que saiu hoje. Muito bom. Deixa eu comentar um último tema com você. Essa questão do blackface. Gente, agora no século XXI, ainda tendo que discutir blackface, feito ali por um professor, inclusive da Santa Casa de São Paulo. É mais um exemplo desse racismo estrutural que a gente tem aqui no Brasil. Não é só o racismo estrutural, que já é uma coisa gravíssima, é uma visão reduzida, uma visão assim, bastante patética de um médico, né, de um sujeito que é professor de uma universidade de medicina, do estereótipo do brasileiro médio. Ele não só botou a máscara preta no rosto para simbolizar um paciente do SUS, né, porque o paciente do SUS, para ele, é preto, para o médico que está sendo formado, é preto, é um paciente do qual eles não querem cuidar, por isso que o Mais Médicos foi tão importante. Também a linguagem, se você perceber a linguagem, a narrativa que ele criou para o paciente do SUS, que é macho, eu gosto de comida de macho, não sei o quê, é um idiota. Sabe por que acontece isso? Porque as faculdades de medicina do Brasil são hiperdominadas pela classe média branca brasileira, que é naturalmente racista, ignorante, com grave déficit de caráter. Então, eles ocupam essas faculdades, são todos meninos e meninas brancas que odeiam pretos, pobres e gays, enfim, são pessoas assim, que tiveram uma formação, né, que foram formadas dentro do que há de pior na sociedade brasileira e se tornam médicos para ficar ricos. Eles não têm, assim, pouquíssimos têm consciência pública da atividade médica. Por isso que eles odeiam os médicos cubanos, porque os médicos cubanos são médicos de atenção à prevenção de saúde, são médicos da família, são médicos que tratam das pessoas e não das doenças. São médicos que são voltados para a atenção às pessoas. E aqui no Brasil, as faculdades de medicina são máquinas de gerar negócios, de pessoas que estão interessadas em ficar ricos, que não querem sair das capitais e que consideram os pretos e os pobres como que elas vão ter que enfrentar em algum momento ali na residência, trabalhando em hospitais públicos, mas depois eles querem se livrar dessa gente.
Então, esse médico, ele é ultra representativo, simbólico, emblemático da classe médica brasileira, que, com raríssimas exceções, é reacionária, ignorante, cruel e desumana. E essas pessoas, Thalita, controlam os conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal de Medicina e passam a vida fazendo esses absurdos e saindo impunes desses absurdos. Eu espero que, pelo menos nesse caso, seja aberta a sindicância, a imprensa, né, e a imprensa independente acompanhe para ver o que vai acontecer, mas com certeza vai receber uma advertência e vai dar boas risadas com seus alunos depois sobre as pessoas reclamando dele ter usado essa máscara preta. É isso, toda razão. Só para a gente encerrar agora mesmo, você já viu circulando agora na internet essas imagens inéditas do Caixa 2 de Bolsonaro? Roda para a gente, quer ver? Eu vi, maravilhoso. Caixa 2 de Bolsonaro. Bolsonaro, na Ilha de Marajoz, lá no Pará, visitou uma agência banco da Caixa Econômica. E daí aí, ó, Caixa 2 de Jair Bolsonaro. Aliás, chamar a atenção que o presidente da Caixa ali atrás, Jair Bolsonaro, são os únicos sem máscara nessa Caixa. Caixa, inclusive, essa agência banco foi inaugurada por Dilma Rousseff em 2014. Aí, ó, imagens inéditas do Caixa 2 de Jair Bolsonaro. Coisa, né? É o governo da piada pronta. É o governo da piada pronta. Sem máscara. Sem máscara. Se você, é o governo da piada pronta, sem máscara. São pessoas, eles são tão deslocados na realidade que eles entram na agência, eles não têm a menor intimidade com o ambiente do serviço público, não têm a menor intimidade com as pessoas, né? É uma coisa fake, né? Asséptica, mentirosa. Aí o idiota vai e senta atrás do Caixa 2, quer dizer, não tem sequer uma assessoria minimamente responsável para dizê-lo, para não, né? No cuidado para não sentar no caixa número 2. Mas, enfim, para quem é envolvido com a rachadinha, com o peculato no Rio de Janeiro e com dinheiro retirado de caixa eletrônico, sentar no Caixa 2 é o mínimo que ele podia fazer em nome da coerência. Leandro, é sempre muito bom conversar com você. Fico sempre agradecidíssima. Um beijo, um bom final de semana e até semana que vem. Eu que agradeço a sua atenção, Thalita. Muito obrigado, um beijo, um bom fim de semana para todos.